Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso segundo episódio do Conancast e hoje a gente vai falar sobre IEGM. Não é índice de correção, mas é um índice tão importante quanto. E para discutir sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo o Matheus, que é consultor da área de planejamento, orçamento e gestão, e a Fabiana, que é também da área de consultoria de planejamento, orçamento e gestão, mas ela está mais atrelada à assessoria à diretoria. Então vamos lá, Matheus. Eu queria que você primeiro falasse um pouco de você, fizesse uma introdução sobre sua carreira. Tá certo, Fabinho. Bom, eu trabalho aqui na Conan como consultor da área de planejamento, orçamento e gestão. Sou também advogado, me formei pela USP e lá faço também meu doutorado hoje. Ah, vai vendo. Não é fraco, não. E você, Fá? Vou te chamar de Fá, tá? Claro, Pela claro, intimidade fica à que a gente vontade. tem, né? De tantos anos juntos. Verdade, mais de 10 anos, hein? Mais de 10 anos já. Pois é. O Matheus está quanto tempo? 1 ano e meio. Ih, então tem chão ainda para poder. Fala um pouco de você, Fá, para gente. Bom, eu sou Fabiana Cano, trabalho com direito público desde 2009, com bastante ênfase em contas públicas, né? E depois vim para o planejamento, orçamento e gestão, que abriu e ampliou muito o conhecimento. E além de ser formada em Direito, mas não vou falar o tempo, tá, gente? Porque daí é meio constrangedor. Eu faço agora o MBA de Compliance e ESG, né? Para poder também agregar um pouco mais ao IEGM, podemos trabalhar um pouquinho mais em relação à sustentabilidade, toda essa parte de exigências do índice tão importante como o IEGM. E sei que você também gosta bastante do assunto CIAFIC, que pode ser uma das pautas, Meu Deus, né? É verdade, temos também o CIAFIC, né? Bom, Matheus, para a gente começar, eu gostaria que você primeiro explicasse exatamente o que é o tal IEGM que o tribunal acabou criando para nós, mais uma etapa de estudo, mais um tópico para a gente poder se aprofundar. Então, se pudesse discorrer um pouco sobre o que é exatamente esse índice. Tá certo, Fabinho. Bom, o IEGM, a sigla significa Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Foi uma iniciativa do Tribunal de Contas que começou efetivamente em 2014 e ele nasceu, em primeiro lugar, como uma ferramenta para o Tribunal de Contas. Era uma ferramenta do Tribunal de Contas para fiscalizar os municípios. E depois disso, ele foi evoluindo, etc., e se tornou algo público, disponível para os gestores, para o Tribunal de Contas, obviamente, e para a própria sociedade civil. Qualquer um pode consultar as notas no Índice de Efetividade da Gestão Municipal. E foi uma iniciativa que foi ganhando destaque no Tribunal, e hoje ele é, inclusive, a ferramenta oficial da ONU para medir o avanço da Agenda 2030 no estado de São Paulo. Então, acho que essa é uma visão geral sobre o tema. Pô, é importante, né? Você está envolvido até a ONU com isso? Sim. E como é que o tribunal está fazendo essa avaliação? Então, essa avaliação ela é feita através de um questionário, né? Que todo ano é deixado à disposição via sistema UDESP, do Tribunal de Contas. Esse questionário ele já está em prazo, inclusive, atenção aí para os gestores em relação a isso. O prazo ele iniciou no dia 12 de dezembro do ano passado e ele vai até dia 31 de março, até o último dia de março. Então, ele é um questionário que traz várias questões em relação a cada eixo temático. E que o Matheus depois talvez consiga discorrer alguma coisa aí para a gente em relação aos índices. E esse questionário, ele traz detalhes e oportunidades do município, mostrar que ele realmente está fazendo. Então, a importância do preenchimento do questionário é imensa, Fabinho. E assim, aparentemente ele faz uma abrangência municipal como um todo, né? Sim, não ele é olha... de uma área específica. Não, na verdade são 7 setores da administração. Planejamento, gestão fiscal, saúde, educação, meio ambiente, governança corporativa em tecnologia da informação e também defesa civil, que é o tal do e-Cidade.
Tá, e as notas elas são como? De 0 a 10, de A a Z? Como é que eles... Na verdade, funciona da seguinte forma. O tribunal avalia cada um desses índices separadamente. Eles têm conexões entre si, mas cada um é avaliado separadamente. Então, a nota vai de 0 a 1.000 em cada um deles, e depois o tribunal faz uma média ponderada entre esses índices e chega no tal do IEGM, uma nota também de 0 a 1.000. Só que o tribunal, na divulgação dessas notas, divulga por faixa de resultado. São 5 faixas de resultado. A, B+, B, C+, e C. A pior é C, e hoje, infelizmente, a maior parte dos municípios está na pior faixa, C. Sério? Sério. Muito triste, Fabinho, a realidade do Mas, Estado. assim, está em C por avaliação ou por falta de responder? Acho que tudo junto e misturado. Porque É, eu sei que o questionário é muito grande. sim, sim, sim. A gente tem a educação, por exemplo, e a saúde. A saúde acaba tendo mais questões. Eu acho que dão quase 200 questões, se você for somar tudo, sabe? E é interessante comentar que quando você vai preenchendo o questionário, dependendo da sua resposta, ele vai abrindo mais abas. Então, mais questões vão surgindo, né? Então, aumenta-se a quantidade de município para o outro, dependendo da resposta, por óbvio, que ele for colocar lá. Tá, então, assim, na verdade é um formulário eletrônico. Isso. Disponibilizado via UDESP. Tá. Tem que entrar no portal. Ele é feito através de senha normal do sistema UDESP, né, do Tribunal de Contas, e a interação direta. Então, o usuário vai entrar, quando ele entra, ele abre todo o questionário. Então, ele não vem assim, olha, eu sou do meio ambiente, eu quero responder só o questionário do IAMB, né, porque é a minha área. Ele não vai conseguir fazer isso especificamente no IAMB. Quando ele abre todo o questionário. Então, vai aparecer lá o IEDUC, o IFiscal, o IPlanejamento. Tudo I. Tudo I. Tudo é para o índice mesmo. Você tá ou não tá fazendo bem, né? Tô te medindo. É literalmente isso. Tá, e assim, o Matheus ele falou no começo que, na verdade, os resultados eles são disponibilizados para o gestor e também para o público em geral. Mas o público ele tem acesso ao questionário todo ou somente o resultado do questionário? Não, hoje ele consegue ver tudo. O site não tinha isso, melhorou muito no finalzinho de 2023, então já desde o ano passado está disponibilizado para absolutamente todo mundo ter acesso. Então ele tem os manuais, se você entrar no site do Tribunal de Contas, você tem um ícone IEGM. Entrou lá no ícone, você vai ter acesso a absolutamente tudo. Então você pode pesquisar até 3 municípios, e aí ele faz até uma comparação, porque ele mostra até um gráfico, né? Então ele vai mostrar a nota, e aí que a gente consegue perceber a grande quantidade de municípios que está na pior avaliação, que é o índice C, como o Matheus comentou. E dá para ver tudo, tá? Dá para acessar manual, ver o questionário, as questões que foram respondidas, dá para você baixar, inclusive, os arquivos para você poder acompanhar. Qualquer cidadão pode poder verificar. Eles têm avançado bastante com relação a essa parte de auditoria eletrônica. Sim. Né? O Matheus se comentou que são 7 áreas que são... Sistemáticos. O peso é o mesmo para todas as áreas? Não. Na verdade, claro que tudo deve ser levado em consideração por quem responde, todas as áreas são importantes, mas os que pesam mais são planejamento, gestão fiscal, saúde e educação. 20% da nota em cada um deles. Aí depois, meio ambiente, 10%, gestão de tecnologia da informação com 5% e defesa civil com 5% também. Tá. Eu sei que assim a gente tem feito alguns eventos, né, para poder instruir os nossos gestores, tudo. E qual que deve ser a maior preocupação do gestor com relação a isso? Então, o IEGM, como o Matheus colocou no início, ele iniciou lá em 2014, Fabinho. Ele era, assim, humilde, vamos colocar assim. Era qual o seu nome? Exatamente. Ele era pequenininho, mas hoje ele tomou uma proporção imensa. E ele tem, inclusive, reprovado contas municipais. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele avalia todas as políticas públicas do município. Ele olha o município como um todo. Assim como a gente já falou, o e-Cidade, que é
a parte de segurança pública, toda a parte de, olha, às vezes a gente vai no município e você fala assim, não tem uma placa aqui. É o iCidade que faz essa avaliação, né? Lixo, que é o IAMB. Gente, ó. Eu falo de lixo porque a gente estava conversando aqui e voltei a correr e dentro do Parque do Ibirapuera, né? E o parque foi privatizado, não sei se vocês sabem. E eu caminhando dentro do parque, termino de correr, pego uma água de coco, vou tomar água de coco, é onde eu jogo. Dentro do parque tem vários locais onde tem o lixo para poder descartar. Só que eu não consigo tomar porque é próximo da saída. Eu saio do parque, eu tenho que levar até em casa, porque da saída do parque até a casa dos meus pais não tem um lixo. E aí eu sinto essa diferença gigantesca, né? Apesar de que também em cidades grandes, você pega no Japão, também não tem lixo, porque o cara tem que carregar o lixo para casa dele. Não tem onde descartar. Então, mas é uma política Sim. Lá no Japão. Eu não sei aqui em São Paulo se é essa política ou não, era bom também saber, né? Mas eu sei que isso acaba entrando numa avaliação. Sim, mas foi interessante você comentar isso, porque a única cidade que ela não é avaliada pelo IEGM é o município de São Paulo. Por quê? Porque o município de São Paulo tem o TCM, né? É outro tribunal. É outro tribunal, que já começou a, inclusive, fizeram no ano passado uma live, né, sobre ODS, que é um outro tema que tem muito impacto no IEGM, que são as metas, né, que precisam ser cumpridas da ODS, estão ligadas ao IEGM. E aí eles começaram a adotar para poder incluir essa rotina, poder identificar quais são os problemas que tem aqui no município, através dessa ferramenta, né, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo adotou. O Tribunal de Contas do Estado de Minas também adotou, não tinha. Então, quem iniciou todo esse trabalho do IEGM foi o nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ponto para o tribunal. Ponto para o tribunal. A gente tem as nossas vantagens e desvantagens. Tudo bem, mas é que assim, quem normalmente inicia um procedimento gera mais erros. Sim, é verdade. Depois a coisa vai, o outro fala, vou pegar a ideia deles, faz uma melhoria. Ele falou a palavra-chave, né, Matheus? Melhoria. O Dr. Sidney Beraldo, que a gente chama que é o pai do IEGM, ele fala justamente isso. Ele fala, olha, o IEGM está aí para avaliar e para medir a qualidade do gasto público. Então, é por isso que você tem reprovação de contas só por conta do IEGM. Então, não é só por conta do IEGM, é porque foi verificado através da validação, inclusive depois desse questionário, né, de tudo isso que é feito pelo IEGM, que de fato não foi bem gasto, talvez, o recurso público, ou não se deu a atenção devida para aquilo que precisava ser dado. Não adianta gastar 25% na educação, que é a obrigação constitucional. Não é só isso. E você ter a sua escola, através de uma fiscalização ordenada, por exemplo, que é concomitante, né? A gente tem o IEGM, ele não pode ser avaliado, Fabinho, de forma separada. É só a resposta. Isso, ele abrange, como a gente colocou, todas as políticas públicas do município. E por conta disso, o que acontece? A fiscalização ordenada, que também é feita pelo Tribunal de Contas, ela é surpresa, né? Então, ele chega lá no município, ele não avisa, vou chegar aí no dia tal para poder fazer a avaliação. Geralmente, quando ele faz a auditoria, ele avisa, município, dia tal. Até para o pessoal estar disponível para poder entregar a documentação. Material e tudo mais, exatamente. Na fiscalização ordenada, ele não faz isso. Então, a gente tem fiscalizações ordenadas da saúde, da educação, do meio ambiente, através dos resíduos sólidos, que vai avaliar tudo isso que a gente comentou do lixo, né? E aí, ele aponta várias situações. Então, ele pega uma unidade escolar e aí ele aponta um monte de coisa daquela unidade, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo. E o gestor aplicou, às vezes, 27%, 28%, até 29% na educação, mas aquela escola ele não cuidou, né? Não verificou e não... E aí a gente pode mensurar. Foi, de fato, gasto muito bem os 28%, 29% que ele gastou na educação? Se nem a escola que foi auditada pelo tribunal, ele conseguiu atender?
atendeu às necessidades da população? Então, é isso que o tribunal está avaliando. Tá, e é legal porque, assim, eu queria saber exatamente quem é que tem que se preocupar mais com isso. Porque a gente acabamos de ter uma eleição, gestores assumindo, né, sentando na cadeira dia 1º, alguns foram reeleitos e outros são novos gestores. Esse índice ele vai até o dia 30. 31 de março. Até dia 31 de março. Isso. Ele está fazendo uma avaliação Do da ano gestão base anterior. Do ano base anterior. Isso. 2024 agora está sendo avaliado. Mas quem preenche, na maior parte dos casos, quem está agora, né? O pessoal operacional que continua, tal, mas eu acho que quando se fala dessa troca de gestão, esse é um ponto, eu acho que muito importante para pensar no EGM agora, é que, para quem está entrando, você pode chegar no município com a nota C. Ok, a situação é ruim. Mas você pode ver isso como uma oportunidade. Quer dizer, eu estou pegando o município numa situação ruim, o que eu vou fazer ao longo dos meus 4 anos de gestão para melhorar essa nota? Agora, quem foi reeleito, já está indo para o 5º ano de gestão, tem que ver uma nota C como um sinal de alerta. E não só porque eu estou dizendo, mas porque o Tribunal de Contas leva isso em consideração. Que você está dizendo. Exato. O Tribunal de Contas vai levar isso em consideração, porque qual que é o raciocínio do tribunal nesse caso? Olha, você está indo para o 5º ano de gestão... E continua no C. E continua no C, depois de eu, em cada julgamento das contas, falar isso tem que mudar, isso tem que mudar, e você me ignora. Então, é um sinal de alerta, uma nota C para um gestor que foi reeleito. Mas, claro que os dois têm que levar isso em consideração, porque, afinal de contas, o IEGM tem ganhado cada vez mais importância para as contas municipais. Uma dúvida, quanto tempo o tribunal demora para poder responder? O questionário, quanto tempo ele fica aberto? Não, é que assim, 31 ele tem que entregar, até dia 31 ele tem que entregar. E a avaliação... Então, na verdade, o que acontece, foi até bom que a Fabiana falou de fiscalização ordenada, esse questionário fica aberto até o dia 31 de março. Só que depois disso, o tribunal valida as respostas. Então, também não adianta mentir no questionário, porque o tribunal vai avaliar se aquilo que está dito, de fato, corresponde à realidade. Isso acontece durante o exercício financeiro, por meio de fiscalizações ordenadas surpresa, sobre diferentes temas, e depois no sistema dá até para consultar quais respostas foram revisadas pelo tribunal, alteradas, porque o tribunal, enfim, entendeu que aquilo não correspondia à realidade do município. Então, não existe exatamente uma data, até o dia tal o tribunal vai te dar a sua nota. Mas, por exemplo, no ano passado, o tribunal fez um evento para divulgar a nota do IEGM geral do Estado de São Paulo, e também foi a data em que todos os municípios tiveram conhecimento da sua nota. Então, não tem uma data, mas o tribunal publica isso, faz o seu evento para divulgar a nota de cada município também. E ele tendo esse histórico, ele vai começar a comparar o que melhorou e o que não melhorou. Né? O que ele faz também, Fabinho, é quando ele disponibiliza o relatório das contas, né? Então, quando ele vai disponibilizar o relatório das contas do exercício anterior, né, para justificativas e tudo mais, então ele já coloca ali, porque aí já ocorreram as validações, né, do que o pessoal fez. Muitas vezes a gente percebe na resposta no questionário que o servidor que está ali do lado, ou ele não tem muito tempo para responder, ou respondeu sem interpretar a questão da forma correta. E aí ele informa o que não deveria informar, ou não coloca a realidade do município. Então, ou mente mesmo, né? Tem isso também. E aí o que acontece? O agente de fiscalização vai e altera. E isso influencia na nota, porque ele pode incluir 100 pontos ou tirar 100 pontos, ou excluir 100 pontos dentro dos 1000 que o Matheus explicou, né? Então, toma bastante cuidado na hora do questionário, porque pode haver essa situação aí, tá? E nas contas, geralmente, ele fala, olha, alguns, tá? Colocam lá, eu, no índice temático da educação, eu alterei tais questões. Então, muito provavelmente, se for muita questão que foi alterada, você deve ter perdido aí, pelo menos, 100 pontos. Tá, e o que pode fazer para melhorar essa pontuação? Olha, a gente... tem curso aqui no IEGM, a gente consegue ajudar. Mas o
que dá para fazer é o que a gente acabou de falar, é prestar muita atenção no questionário, sabe? Preencher o questionário com cuidado, Fabinho, com tempo. O pessoal fala, tem até 31 de março, então eu Vou não deixar. vou. É o brasileiro. Né? Então, deixar para a última hora não ajuda, por quê? Aquilo que a gente conversou, né? Tem questões que você precisa de muita atenção para poder responder. Tem algumas pegadinhas também. Vale uma dica. Boa. Boa. Existe cursos na área de tecnologia, né? Pelo menos na época que eu fazia os cursos, você fazia o curso da linguagem, depois tinha uma chamada Tips and Tricks, que é dicas e truques. Como é que a gente faz para poder eliminar esse trabalho gigantesco? E aqui eu acho que a gente tem condições de dar essas dicas e truques, né? Sim, temos sim. O Matheus, inclusive, já no curso que nós fizemos aqui, deu várias dicas, né, Matheus? Não, e a gente vai aprendendo também, né? Sim. É uma coisa que é importante o pessoal, na hora de preencher o questionário, fazer assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já fiz mesmo, já sou eu que faço o preenchimento, vou fazer do mesmo jeito que foi e nem olha direito a questão. Algumas questões não estão iguais, não que elas mudaram, mas elas mudaram a sua forma de alternativa. Então, por exemplo, ele faz lá, assinale as alternativas efetuadas de coleta seletiva. E aí ele vai dar várias opções. Eles trocaram de lugar. Para além disso, tem a vestibular, chance... né? Para além disso, tem a chance do município ter melhorado. O que eu errei ano passado, eu tomei uma medida, melhorei, aí vai lá no IEGM, Ctrl+C, Ctrl+V, eu não estou representando. Piorou, né? Pois é. Segundo a resposta, piorou. Não que tenha realmente piorado, mas por ter a falta de atenção. Sim. É isso que acaba. A gente tem tido procura de clientes para querer auxílio nessa questão do preenchimento? Sim, a Conan é a consultoria da administração municipal, né? Então, dentro da consultoria, nós já instruímos vários municípios com dúvidas sobre questões, quais estratégias eu posso adotar para melhorar minha nota, enfim, de fato, consultoria na área de EGM. Né? Sim. Uma coisa que o pessoal pergunta, e é uma outra dica que é importante a gente dar para todos os gestores, é não deixar para a última hora, né, como a gente já tinha falado, mas no questionário de setorizar, sabe? Deixar com que cada área específica responda sobre o seu. Isso, não deixar só com o gabinete, ou não deixar só com o controle interno, por exemplo, né? Uhum. Porque ele não vai deter todas as informações que estão ali. Primeiro, e ele vai ter que ir atrás de todo mundo. Exatamente. Então é melhor... eu não sei como é que funciona, mas eu como da área de tecnologia, né, eu tenho meus processos, eu vou montando. Então, vocês falando sobre o IEGM, eu já fico pensando, se eu fosse um gestor, eu faria o que você acabou de comentar, né, de separar por área, cada um responde, e teria um centralizador que faria uma pequena validação. É possível fazer isso? Porque como é que funciona? Eu preencho e já está enviando, ou tem um momento tipo assim, terminei? Tem um momento do concluir. Depois que conclui, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. E aí o ideal seria o controle interno concluir? Isso. Eu não sei como é que vocês instruem o município a fazer esse preenchimento. Nós damos sugestão até de montar uma comissão, tá? Então, uma comissão do IEGM. E aí o gestor vai verificar quem é a melhor pessoa dentro do município para ser o responsável. Exatamente, para cobrar. E aí, a partir deste momento, montar, então, quais são as suas fases para poder colocar. Dividir o questionário por secretaria, capacitar, talvez, os seus servidores. Isso é importantíssimo, porque, às vezes, dependendo da pessoa que vai preencher o questionário, ela não tem aí a visão do Tribunal de Contas. Então, às vezes, ela responde e fala, eu não tenho isso aqui. Né, o que estão me pedindo exatamente, mas você tem outra coisa que você pode utilizar para que isso seja demonstrado para o tribunal que você cumpre. Então, tudo isso, tendo uma comissão, você consegue discutir. O e-planejamento, por exemplo, ele envolve outros eixos temáticos, né? E aí ele precisa estar sempre conectado com as outras secretarias para que ele receba essas informações, né?
Então, a comissão é de fato, muito importante, muito interessante que o município consiga fazer. Matheus, você comentou, né? A Conan é uma empresa de consultoria, então o nosso papel acaba sendo, eu sei que as pessoas podem ligar, tem os cursos. A Conan, então, hoje ela tem um produto, né? Vou falar como um produto, que seria a gente chamar as pessoas aqui para poder explicar, ensinar, detalhar, como também em loco. Sim, existe o curso da Conan sobre EGM, feito no município, e em algumas situações nós chegamos a atender alguns municípios aqui na Conan, e também lá, né? Enfim, como o EGM é muito amplo, ele avalia a gestão como um todo, é muito difícil agora a gente falar com um município sem falar de EGM. Porque tudo envolve EGM. Não é porque o EGM se tornou a única coisa que o tribunal se preocupa, mas de forma indireta, se você está avaliando 7 setores da sua administração, não tem como você deixar o EGM de lado, não é? Então, e uma coisa importante que talvez a gente tenha deixado de falar é que a alma do negócio é planejamento. Tem o IPLAN, que vale 20% da nota, mas todos os índices têm esse viés de promover o planejamento no município. Então, também parte dessa consultoria de EGM envolve explicar como fazer um planejamento estratégico envolvendo o EGM, como eu melhoro minha nota. Se eu tenho 4 anos de gestão para melhorar, como que eu faço isso? E se eu estou indo para o meu 5º ano, preciso de um resultado mais rápido, como que eu posso fazer isso? Sim. Tá, e o planejamento acaba envolvendo todas as áreas. Né? Sim, todas as áreas. Sim, e ele tem um peso enorme na nota, porque, como o Matheus comentou, a gente tem a cobrança, o IPLAN, ele não avalia só as peças orçamentárias, né? O PPA, ele deu a LOA. Ele também tem o controle interno dentro dele, né? Então, ele é muito amplo. E uma das coisas que tem um peso enorme no planejamento e também nos outros índices são os planos setoriais. Mas, Fabiana, o que é plano setorial? São os planos que a gente tem, Plano Municipal da Educação, né, o Plano Municipal de Saúde e outros planos que a lei ordinária vai trazendo em cada índice, né? Então, de resíduos sólidos, por exemplo, a gente tem dentro do resíduos sólidos, a gente tem planos de resíduos da construção civil, de resíduos hospitalares, tudo isso vale nota e tudo isso é cobrado tanto no IPLAN quanto em cada eixo temático. Bom, não é um assunto tão simples assim, Não, né? não é é. meramente um índicezinho, vai lá, preenche um formulário, tem todo um Exatamente. trabalho, tanto que o prazo, né, não é um prazo tão curto também para verdade. preencher. Então, assim, é uma questão de organização. Eu acho que a Conan tem muito que contribuir e a gente tem feito esse papel e, mais uma vez, aprendi mais sobre um assunto que sempre ouvi falar. Tinha uma noção do que era o IGM, mas assim, aprofundado dessa maneira como a gente fez aqui, não era de meu conhecimento. Assim, eu acho legal o tribunal fazer esse trabalho. Eu acho que é o papel do tribunal, né, avaliar e realmente verificar se os recursos estão sendo aplicados de forma correta nas áreas corretas. Tem todo um PPA que é feito, né? Sim. Define-se os programas de governo, mas e quem que é que acompanha isso? Eu acho que é legal o tribunal fazer isso, então, estou falando bem do tribunal. Né? É verdade. Incrível que pareça. Não, mas a gente gosta do que o tribunal pode proporcionar. É verdade. Entendeu? Eu acho que tem gestor que não gosta do tribunal porque rejeita a conta, mas se está rejeitando é porque está fazendo alguma coisa errada. Então, né, Fabinho, uma coisa que o Matheus falou aí tem uma importância enorme, sabe? Como é que você você pode levar o índice, aquilo que eu falei, tanto para o bem quanto para o mal, né? Se você simplesmente ignorá-lo, você vai ter um resultado negativo, né? Mas se você começar a trazer para você quais são as prioridades através do IEGM, dos apontamentos do IEGM nas contas, você resolve a entrega das suas políticas públicas. E é isso que o tribunal está pedindo. Não, eu acho que até direciona, né? Para o gestor. Falou, vai para essa linha aqui, que essa linha, se você melhorar, você tem um ganho de índice e a população acaba se beneficiando também. Né? Exatamente isso. Bom, Matheus, para finalizar, a gente tem algum município em destaque que vocês viram? Falou, nossa, esse município tem um índice bom. Olha, depois de 2017,
que foi o ano que passou a ter essa validação das respostas, as notas em geral caíram muito. Isso é um fato. Mas existem alguns municípios que se destacam em determinadas áreas, né? Por exemplo, Bebedouro eu sei que tem um bom IAMB. Bragança Paulista sei também que tem bons resultados no IEGM. Mas todos os municípios do estado têm muito espaço para melhorar essa nota. Muito espaço mesmo. Bom, se tem muito espaço para eles, tem muito espaço para a gente poder auxiliar eles. Sim. Exatamente. O pior índice, Fabinho, é o IPLAN. Infelizmente, é o IPlanejamento. Então, e aí que a gente entra com bastante força, porque como nós somos do planejamento, orçamento e gestão... É onde a gente pode ajudar bastante os municípios. E teve até algo que você mencionou, Fabinho, muito importante, que é o PPA. A gente está em ano de PPA. Exatamente. E vocês não têm a dimensão da importância que o seu PPA tem na sua nota do planejamento. Porque ele vai definir os programas, as ações, e isso pode definir a sua nota no IEGM daqui para frente. É como construir o trilho que o seu trem vai andar daqui para frente. É verdade. Que legal. Obrigado, queria agradecer vocês dois pela aula que vocês deram. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo. Se tiverem questionamentos, entrem em contato com a Conan. A gente está aqui para poder auxiliar. E eu queria que vocês dessem uma palavra de encerramento para o nosso gestor. Matheus, tem aquela câmera lá para você. Se puder falar, procura a gente. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar nesse podcast, falar para o gestor municipal que está pensando no IEGM, tem toda a razão de pensar no IEGM. O prazo está aberto até o dia 31 de março, então fiquem atentos a isso, preencham com antecedência e daqui para frente pensem em como eu posso melhorar essa nota. Independente de como eu vou sair esse ano, que tem muito espaço ainda para tirar uma boa nota. Mas daqui para frente, levem o IEGM em consideração, porque isso é a alma da sua gestão municipal aqui. Pode salvar suas contas. E, para além disso, né, pode fazer sua gestão se destacar e trazer retorno para o contribuinte. Enfim, é isso. Obrigado, Matheus. Fabiana, a outra câmera. Tá? Pode deixar. Então, assim como o Matheus, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que vocês nos deram de poder falar sobre o IEGM, essa tão importante ferramenta do tribunal. E o recado que eu dou para vocês, gestores, principalmente para aqueles que estão em segundo mandato, iniciando aí o seu 5º ano, o olhar do Tribunal de Contas para o seu 5º ano e em diante é muito mais feroz, vamos colocar assim. Por quê? Porque você teve 4 anos para poder trabalhar aquilo que ele vem apontando nas suas contas municipais. Então, a atenção deve ser voltada principalmente para aqueles apontamentos das fiscalizações ordenadas, para que vocês consigam melhorar a nota e a entrega do serviço para a população. Acho que o recado mais importante para vocês, gestores, hoje é esse. Então, a gente termina aqui o nosso episódio. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando de vocês preencherem o formulário para poder dar sugestões de novos assuntos para a gente poder discutir aqui. E também seguir os nossos canais, as nossas redes, dar os nossos famosos likes e saber que esse podcast vai estar disponível no Spotify, no YouTube e agora também no Apple Music. Siga a gente.